Olá galera, tudo bem? Vamos resolver mais exercícios. Agora a gente vai resolver exercícios sobre planejamento e eu vou fazendo alguns comentários, nós vamos fazendo algumas análises e observando como as questões são cobradas e como você pode resolvê-las, ok? Vamos lá então para os exercícios, tá aí planejamento. Eu vou pegar aquela canetinha vermelha para a gente rabiscar bem. Seguinte galera, questão 1, COPEV. O ato de planejar é inerente à prática de qualquer professor. Maravilha! Professor que não planeja, ele fica refém de uma atividade espontânea e, por exemplo, ele pode então ter seus resultados comprometidos, o que certamente acontecerá, né? As chances disso acontecer são bem grandes. Dados os itens abaixo sobre o que o professor deve fazer quando é solicitado a planejar para o seu grupo. Beleza? Bom, a LDB, lá no artigo 13, vai nos trazer as atribuições dos professores, dentre elas planejar. E o professor deve fazer isso coletivamente, ok? Então, aquele planejamento individual, apenas isolado, ele deve ser cada vez mais substituído por momentos coletivos de planejamento, troca de ideias e tudo mais. Bom, então vejam lá, sobre o que o professor deve fazer quando é solicitado a planejar para o seu grupo. Então, quais são os itens aí corretos? Quais são os itens corretos? Ele deve respeitar a heterogeneidade do grupo e as diferenças individuais. Então, esse grupo aqui que nós estamos falando agora, nesse momento, são os alunos, né? O grupo de alunos. Opa, o professor tem que entender então que os alunos são diferentes uns dos outros, né? Tá aqui as diferenças individuais e isso afeta diretamente o seu planejamento. Perfeito. Essa aqui está correta. Você sabe que lá na prova você já vai riscando, vai eliminando questões, não é? Depois, diagnosticar, planejar e centralizar as ações naqueles que apresentam menos dificuldade. Na verdade, o professor precisa sim diagnosticar, precisa planejar, só que ele não pode centralizar, ele precisa atender a todos, ok? Então, quando a gente fala centralizar as ações naqueles que apresentam menos dificuldade, significa, então aqueles alunos que é mais fácil ensinar, é para eles que eu vou ensinar, os outros se virem. Não, isso é um absurdo, não é? Então, está incorreta. Se a 2 está incorreta, já eliminamos aqui e aqui. Vejam que a questão é muito fácil. Tá? Na verdade, essa questão é tão fácil, gente, porque se você, de repente, não sabe a 1 e a 2, você elimina, que é gritantemente incorreta, você já elimina todas, ó, só sobra uma. Muito mal formulada essa questão. Bom, vamos lá. Fazer um diagnóstico do grupo previamente. Perfeito. Então, é importante, porque como que eu vou respeitar a heterogeneidade se eu não conheço a heterogeneidade? Então, é preciso fazer um diagnóstico do grupo previamente. Elaborar um plano de intervenção, acompanhamento, avaliação e monitoramento do grupo que respeite as singularidades de cada sujeito. Perfeito, também está correto. Só lembrando que quando a gente fala de monitoramento do grupo, de avaliação, entra lá no artigo 13 da LDB uma atribuição muito importante do professor, que é o quê? Deixa eu tirar isso aqui que vai gerar confusão para você, né? Que atribuição é essa? É a de criar estratégias de recuperação para os alunos. Estratégias de recuperação para os alunos com menor rendimento. Bacana, para os alunos com menor rendimento. Lembrando também que a recuperação deve ocorrer paralelamente às atividades regulares, tá? Então, quando eu falo aqui, ó, estratégias de recuperação para os alunos com menor rendimento, também considerando que essa recuperação, ela deve ocorrer paralelamente, ela é paralela às atividades regulares, ok? Ela tem que ser paralela, portanto, às atividades regulares. Não posso ter, por exemplo, prova de recuperação apenas. Qual que é a chance quando o aluno vai poder recuperar? Lá na prova de recuperação. Não. O mais importante, o foco do processo de ensino-aprendizagem é o aluno. Então, se o aluno está apresentando dificuldades, o professor já precisa ir diagnosticando e promovendo a intervenção. Um detalhe importante que as escolas sempre têm que levar em consideração.
Onde que está isso, né? Como eu vou recuperar o aluno? Primeiro eu tenho que considerar o que está na LDB. E a LDB diz, eu não posso simplesmente aplicar provas finais. As estratégias de recuperação, o processo de recuperação tem que ser ao longo do período do ano letivo. Maravilha, isso quer dizer o quê? É paralelo às atividades regulares. Tem que ser, a recuperação tem que ser constante, tem que ter uma intervenção efetiva do professor e eficaz, um monitoramento constante. Outra coisa importante é o seguinte, além da LDB, que prevê isso de forma genérica, é importante que na proposta pedagógica esteja definido como isso vai ser feito e haja também uma regulamentação no regimento da escola. Normalmente, o sistema de educação tem as normas regimentais e lá nas normas regimentais há a previsão de como isso deverá estar no regimento da escola e a escola então vai poder prever, sistematizar, planejar de forma adequada e colocar lá, instrumentalizar como vai funcionar esse processo de recuperação paralelo, tudo bem? Vamos para a próxima questão, próxima. Ficou então a alternativa A, mas essa questão é muito fácil. Essa não deu graça. Na verdade, as questões normalmente não são difíceis. O importante é você chegar bem preparado para a prova, né? E aí todas ficam fáceis, lembrando de detalhes e tal. O planejamento se exerce sobre a realidade institucional existente. Ele consiste no processo de explicar a realidade desejada e de construir, olha lá, transformar a realidade existente, tendo como rumo aquela realidade desejada. Em outras palavras, o planejamento é a inteligência que determina a eficácia desse processo e apresenta claramente duas dimensões. Bom, isso aqui é muito relativo, gente. É óbvio que toda vez que você vai fazer exercício, às vezes você fala, mas eu li numa obra que não são apenas duas dimensões, há mais. Sim, só que você sempre tem que interpretar a questão e ver o que ela quer, porque existem autores e às vezes aquela questão está focada numa determinada fonte específica. Independentemente se são duas dimensões ou não, daqui a pouco eu vou ver isso, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, na educação crítica, né, a ideia do planejamento, eu não posso vincular a ideia de planejar apenas como um instrumento burocrático. Por que tem que planejar? Porque o professor tem que apresentar o planejamento dele, e o qual vai, por exemplo, estar ali junto à coordenação, e de repente pode até ir para uma instância superior, como documentação das atividades escolares, tá? Porque a LDB diz que tem que planejar. Porque o regimento diz que tem que ter o planejamento de ensino e depois, decorrente do planejamento de ensino, o planejamento de aula, o plano de aula, os planos de aula, né? Enfim, gente, toda vez que uma questão interpretar o planejamento apenas como um instrumento burocrático, ela está errada. Porque a ideia do planejamento é o seguinte, eu quero oferecer a melhor atividade didático-pedagógica para obter os melhores resultados para buscar uma transformação. Então o planejamento ele não tem um fim em si mesmo. Planejei, pronto, está planejado, está aqui. Não, ele só é bom se ele resultar numa atividade melhor e se ele contribuir com o processo de transformação da escola, fazer com que a escola seja cada vez melhor. Inclua mais alunos, permita a permanência dos alunos, evite evasão, melhore o rendimento dos alunos, melhore o índice de aprendizagem, melhore a participação dos alunos, ou seja, transforme as vidas dos alunos, transforme os números da realidade escolar, que muitas vezes são negativos. Então o planejamento ele sempre é um meio para a transformação da realidade. Mas aqui, de forma muito interessante, a questão diz, o planejamento é a inteligência que determina a eficácia desse processo. Por quê? Porque a partir dele eu sei o como eu vou fazer, eu pelo menos estabeleço como eu vou alcançar esses objetivos, ok? Aliás, a pedagogia que nós tentamos desenvolver hoje nas escolas não é mais a pedagogia dos conteúdos, simplesmente aplicar conteúdos, dar conteúdos, enfim, apesar de eles serem muito importantes, mas é a pedagogia também dos objetivos. Afinal, o que eu quero, né, o que eu quero transformar, que aluno eu quero formar. Então, nós temos vários objetivos dentro da escola e o planejamento vai ser aquele instrumento que dá inteligência ao processo para que a gente possa alcançar esses objetivos, tudo bem? Agora vamos lá para o exercício. Vamos para o exercício.
Quais são as duas dimensões? A dimensão operacional e a dimensão política. Eu vou deixar de lado aqui, vamos ver. O processo de compreender a situação e o processo de definir o caminho. Não, isso aqui não. Isso aqui está fora. Como processo classificatório e como processo de controle, de forma alguma. Se o planejamento for um processo meramente classificatório, a escola acaba cumprindo essa função que é de classificar alunos. Consequentemente, se eu tenho classificados, eu posso ter os desclassificados, os eliminados, os excluídos. E não é isso que eu quero dentro da escola, não é? Como processo para organizar a prática, então, primeiro, para organizar a prática, e segundo, como um processo de transformação da realidade e, por extensão, de construção de uma nova realidade, ok? Então, vejam o seguinte, a questão está nos direcionando para uma ideia, tanto que ele fala assim, ó, ele consiste no processo de explicar a realidade desejada, porque ele tem uma parte diagnóstica, né? E de construir a realidade existente, tendo como rumo. Em outras palavras, o planejamento é a inteligência que determina a eficácia desse processo e apresenta claramente duas dimensões. Então, algumas teorias, algumas doutrinas vão sim trazer que o planejamento tem uma dimensão operacional e uma dimensão política, tá? No entanto, essa questão ela está claramente me levando para a alternativa D. Tá? Ela está dizendo, o planejamento, enquanto inteligência, ele é um processo de organização da prática, por quê? Porque eu quero transformar essa realidade, eu quero construir a partir dele uma nova realidade. Então fica para nós a alternativa D. Como essa questão é muito interpretativa, não basta você entender de educação, até porque se você simplesmente for pela compreensão que você tem de educação, a A não estaria incorreta não, mas a A não está... ela não se coaduna, por exemplo, ela não está vinculada ao enunciado. Porque eu posso ter o planejamento, eu posso encontrar várias dimensões para o planejamento. Por exemplo, a dimensão operacional, as pessoas vão discutir, vão fazer, vai ter as etapas do planejamento. Tem a dimensão política, porque o planejamento ele não está voltado apenas para as questões pedagógicas, ele está voltado também para uma realidade social. Eu também poderia trazer uma dimensão ética, em que as pessoas precisam atuar da melhor forma possível, com intencionalidade. Eu poderia trazer uma dimensão pedagógica, por quê? Porque ele é voltado para a atividade fim, que é de ensino-aprendizagem, tá? Então, poderíamos ter várias dimensões, o que de fato acontece na doutrina educacional. Em vários textos, por exemplo, de Libânio, de professora Ilma Veiga, em vários textos deles, de professor, por exemplo, Celso Vasconcelos, nós vamos ter análise dessas dimensões. Mas você tem que focar a questão, tá? O que a questão está me pedindo, ok? Qual é a alternativa que está ligada ao enunciado, para que haja uma coerência aí na hora de responder o exercício, tá bom? Vamos lá. Outra questãozinha, dá uma lida aí que eu vou tomar uma água. Beleza? O planejamento no espaço educacional tem, dentre outras, as seguintes funções. Opa, agora vem funções do planejamento. Funções. Bacana, vamos lá. Bom, explicar os princípios, as diretrizes e os procedimentos do trabalho docente que assegurem a articulação entre as tarefas da escola e as demandas do contexto social e do processo de participação democrática. Parece realmente correta a 1, né? A 1 parece estar correta. Por quê? Porque o planejamento, ele, por exemplo, aqui ele está em sentido geral, né? Então ele fala o planejamento no espaço educacional, ele não fala exatamente qual é o planejamento. Mas uma vez que eu vou planejar, eu preciso entender o seguinte, o que eu posso colocar nesse planejamento? Quais objetivos eu posso colocar para serem alcançados? E para isso eu preciso respeitar regras, eu preciso respeitar diretrizes, eu preciso levar em consideração princípios, eu preciso entender quais são os procedimentos que são possíveis.
Tudo bem? Então, quando ele fala explicar os princípios, as diretrizes e os procedimentos do trabalho docente, é para o professor entender, olha, eu vou planejar uma atividade? Sim, mas o que eu preciso saber antes de planejar essa atividade? Maravilha. Aí, que assegure a articulação entre as tarefas da escola, aquilo que é de responsabilidade e atribuição da escola, e demandas do contexto social, porque o planejamento ele tem que ser contextualizado, ok? E do processo de participação democrática, por quê? Porque na escola de hoje só existe planejamento coletivo, realizado coletivamente. Tá? Sempre, a proposta pedagógica, planejamento de ensino, tudo discutido coletivamente. Por quê? Porque o princípio da gestão democrática, o processo de descentralização, de participação, de valorização da subjetividade, são valores, princípios que nós temos na nossa educação hoje. Então a 1 está correta. Uma vez que a 1 está correta, a A já está, a gente tira, opa, deixa eu voltar lá para você, né? Então a A nós tiramos que ele diz é correta apenas a afirmativa 3? Não. São corretas apenas 1 e 2? Pode ser. 1 e 3? Pode ser. 2 e 3? Não. 1, 2 e 3 pode ser. Então nós já eliminamos 2. 2. Expressar os vínculos entre o posicionamento filosófico, político-pedagógico, profissional e as ações efetivas que o professor irá realizar na sala de aula, por meio de objetivos, conteúdos, métodos e formas organizativas de ensino. Perfeito, pessoal, perfeito. Porque quando o professor entra na sala de aula para ensinar, ele tem que ter com ele concepções de educação, de homem, de ser humano, de conteúdo, de saber, de conhecimento, de desenvolvimento, de cidadania. Essas concepções vão orientar o processo. Então o planejamento é a fonte disso. Vejam, expressar os vínculos entre posicionamento filosófico. Dependendo do meu posicionamento filosófico, eu vou para um caminho didático-pedagógico. Dependendo do posicionamento filosófico, eu vou para outro caminho didático-pedagógico. Posicionamento político, pedagógico e profissional, e as ações efetivas que o professor irá realizar em sala de aula, enfim, as atividades que ele vai aplicar, a forma como ele vai conduzir a aula, a liberdade que ele vai dar para os alunos, a relação, o diálogo, como ele vai ser construído, ok? Por meio de objetivos, conteúdos, métodos e formas organizativas de ensino. Perfeito a 2. Voltando lá então, perfeito a 2, está correta. Maravilha. Então, 1 e 2 estão corretas. Não é só 1 e 3, ou é a B ou é a E. Vamos ter que resolver a 3. Essa é uma questão bem elaborada. Garantir uma organização que possibilite ao professor a improvisação. Já está errado. Por quê? Porque o professor já vai planejar justamente para não ter que improvisar. Tá? Então, quando ele fala garantir uma organização que possibilite a improvisação, não. Que na verdade, exclua a improvisação. É óbvio que uma característica fundamental do planejamento é a flexibilidade. É óbvio que o professor pode planejar uma atividade e de repente chegar na sala de aula e ter que mudar aquilo por alguma mudança, por algum elemento ou fator que foi alterado. Mas isso não quer dizer que o professor está levando em consideração como premissa a improvisação. A premissa é o planejamento estratégico, sistemático, formalizado, que organize a sua prática. Não há improvisação como premissa, tudo bem? Então, está incorreta a 3, beleza? Está incorreta a 3, portanto, são corretas apenas 1 e 2, alternativa B. Maravilha. Questão 4 agora, gente, questão 4 agora. Assinale verdadeiro ou falso. Ok, vamos dar uma lida aí. Verdadeiro ou falso? O planejamento escolar não assegura a unidade e a coerência do trabalho docente. Assegura sim. Isso aqui é um texto, inclusive, do Libânio. O Libânio que diz, o planejamento, é um dos autores que diz das suas obras, né, sobre gestão, organização organização escolar, gestão escolar. O planejamento escolar assegura, sim, a unidade e a coerência do trabalho docente. Né? Se é falsa, a A já não vale e a C já não vale. O planejamento escolar não interrelaciona o plano de aula. Na verdade, está tudo interrelacionado. Veja, você tem o projeto político-pedagógico, aí você tem a proposta, o planejamento curricular, né? Aí você tem o plano de ensino.
Aqui pode ter plano de curso, plano de disciplina, plano de ensino, aí depende de escola para escola, de sistema para sistema, do que ela atende, etc. Do plano de ensino, a partir deles, os professores vão produzir seus planos de aula, ok? Isso aqui focando só a parte didático-pedagógica, existem outros planos também para a escola e tal. Então, vejam, eles estão todos integrados, eles estão todos articulados, ok? Todos integrados, todos articulados, todos interrelacionados. Então, o planejamento escolar não interrelaciona o plano de aula? Interrelaciona sim. Por quê? Porque, veja, tudo que é feito dentro da escola, o planejamento é uma atividade meio. Por que a gente planeja? Para que a atividade fim, o processo de ensino-aprendizagem tenha o melhor resultado possível. Atividade meio. O processo de ensino-aprendizagem vai ocorrer lá na atividade em sala de aula. E o que, de fato, vai especificamente orientar essa atividade em sala de aula? O plano de aula. O plano de aula, com seus objetivos gerais e específicos, levando em consideração os outros objetivos que estavam já no plano de ensino, os objetivos gerais que estavam na proposta pedagógica e tudo mais. Então, aqui é a atividade fim. Tá? O plano de aula é um instrumento que está direcionado para a atividade fim, o processo de ensino-aprendizagem. Então, essa aqui é falsa também. Consequentemente, já resolvemos a questão. Muito fácil. Planejamento escolar é um processo contínuo e dinâmico, perfeito, verdadeiro. Tá? Por que é processo? Porque tem natureza processual, contínuo, ele nunca acaba. Sempre tem que haver o quê? Uma avaliação, uma revisão do que está acontecendo, e o tempo todo estamos planejando, e dinâmico pela flexibilidade e pelo fato dele ter que ser temporal. Ele tem que sempre acompanhar o tempo da escola, as mudanças e tudo mais. Planejamento escolar deve ser dialógico, deve haver contato entre as pessoas para que elas possam expressar suas intenções, e flexível, verdadeiro também. Questão bem tranquilinha, bem fácil, toda baseada nos conceitos trazidos por Libânio em seus textos. Leia atentamente as afirmativas, vamos lá para mais uma, vou resolver mais essa e a gente dá uma pausa no vídeo. Questão 5, beleza? Ele quer correto, aqui ó, é correto, sempre prestem atenção nisso, tá gente? Quando você tiver questões de 1, 2, 3, 4, 5, vê lá se ele está pedindo correto ou incorreto, para você ter bastante, você tá bem focado no que você quer, tá? Bom, nas relações entre os conhecimentos, as habilidades, os valores transmitidos pela escola, a prática pedagógica coloca os alunos para compreender e explicar o mundo, a sociedade e o homem. Perfeito. Texto que também está presente nas doutrinas. Tá? Então, quando eu tenho uma relação entre conhecimento, habilidades e valores transmitidos, o que eu quero? Eu quero formar o sujeito integralmente, oferecer a ele autonomia, a partir da prática pedagógica, né? E colocar, então, os alunos para compreender e explicar o mundo, a sociedade e o homem. Tá? Eu tenho que fazer o aluno compreender e desenvolver também o ensino, ele tem que ser explicativo nesse sentido. Bem, é um texto correto, tá? Você vai ver esse texto, ou em outras palavras, essas ideias expressas em várias obras, em várias doutrinas. 2. O trabalho pedagógico realizado pela escola, ao expressar um projeto de educação que integra os alunos a uma sociedade, expressa também um projeto político-pedagógico da sociedade que o fundamenta e o determina. Muito bom, olha, o trabalho pedagógico, ele tem natureza política, ele não tem só natureza pedagógica, ele é sempre um ato também, né? O ato de educar, como dizia Paulo Freire, é sempre também um ato político, não apenas pedagógico. Agora, ele é realizado pela escola, formalmente, né? Ele expressa um projeto de educação que vem lá do sistema de educação, esse projeto já vem lá das regras, das normas, vem lá do sistema educacional do país, depois ele vai especificando, sistema educacional, tá? Vem de lá, integra os alunos a uma sociedade. Por quê? Porque a ideia da escola é justamente preparar o sujeito para a vida em sociedade, ok? E expressa também um projeto político-pedagógico, porque o trabalho pedagógico é sequência, ele é consequência, né? Ele foi orientado pelo projeto político-pedagógico, que dá identidade à escola, que traz concepções de educação, né?
Ó, é projeto político-pedagógico da sociedade que o fundamenta e o determina. A escola está a serviço do social. A sociedade gera vamos dizer assim, a sociedade solicita para a escola, né? Olha, ensine isso, ensine aquilo, que são necessidades do dia a dia do sujeito, que são necessidades de formação para que todos possam viver em sociedade. Então, perfeita questão, tá? 3. O planejamento escolar é um instrumento que organiza e operacionaliza as formas de mediação da escola no interior da prática social global. Também está perfeito. Pegaram trechos de obras, tá? Provavelmente esse concurso aqui citou alguns textos, documentos oficiais ou obras e pegou trechos dessas obras, porque é bem o que os livros trazem. Planejamento escolar é um instrumento que organiza e operacionaliza. Eu poderia até dizer, ó, são duas dimensões do planejamento, né? Organizar e operacionalizar, tá vendo? São duas dimensões, pareceu aqui. Organiza e operacionaliza a forma de mediação da escola no interior da prática social global. Beleza. Está correto também. 4. A forma de organizar, desenvolver e avaliar as atividades pedagógicas pode recolocar as finalidades últimas da escola. Vejam lá, a forma de organizar, desenvolver e avaliar as atividades pedagógicas pode recolocar as finalidades últimas da escola, contribuindo ou não para a superação de uma única visão de mundo predominantemente hegemônica. Perfeito. O planejamento, gente, ele, pelo fato de ele ser político, ele é carregado também de ideologia, ele é carregado de valores, de princípios sociais, políticos, inclusive. Então, quando diz assim, a forma de organizar, desenvolver e avaliar as atividades pedagógicas em outras palavras, eu tenho uma educação mais crítica ou uma educação mais liberal, mais neutra, mais tradicional, por exemplo, ou escola novista? Isso vai fazer toda a diferença, tá? Se eu tenho uma escola mais liberal, por exemplo, uma escola novista, as finalidades vão para um determinado caminho. Mas se eu tenho uma escola mais crítica e até mesmo pós-crítica, que valoriza o multiculturalismo, interculturalidade, valorização dos gêneros, relação, combate à discriminação, preconceitos, etc., aí eu tenho outras finalidades ainda, né? Eu reforço as finalidades das correntes críticas e pós-críticas. Então a escola, a partir do momento que ela tem a identidade dela ali projetada no projeto político-pedagógico, ela tem rumos, ela pode seguir rumos diferentes e ter finalidades diferentes. Isso vai contribuir ou não para a superação da visão de mundo predominante e hegemônica. Então, se a escola é mais neutra, mais liberal, mais classista, elitista, ela vai continuar reproduzindo esses valores das classes hegemônicas, ela vai continuar permitindo as desigualdades, ela vai continuar mantendo o status quo social, né, a sociedade como está, organizada do jeitinho que ela tem que ser, seja reprodutivista, desigual ou não, estará ali a sociedade. Tá? A escola vai reproduzir isso. Mas se ela for uma escola crítica, ela quer o tempo todo transformar, emancipar o sujeito, valorizam-se os movimentos sociais, né? Faz surgir a ideia de pertencimento, de cidadania, de busca por uma democracia diferenciada, uma democracia que dê direito às minorias, enfim. Acho que você entendeu, né? Dependendo da identidade da escola, ela projeta finalidades diferentes, tá certo também? Então, 1, 2, 3 e 4 estão corretas. Galera, é o seguinte, eu vou dar uma pausa nessa aula aqui, o vídeo está ficando um pouco longo, e a gente já volta para resolver mais algumas questões sobre planejamento, beleza? Até a próxima.